Vamos agora à conversa com o comentador da ATPA, o jornalista Wellington Calazans, que nos vai falar a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa tarde e bem-vindo ao Tempo Certo. Boa tarde, David Temudo. Boa tarde a você assistindo ao programa Tempo Certo aqui no canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui. Wellington, já na sexta-feira e também no sábado, no outro programa desta estação de televisão, falámos sobre as antevisões desta visita de Xi Jinping à Rússia. A questão que eu coloco agora: quais são as razões de uma visão antagónica sobre a visita do presidente chinês à Rússia? Os objetivos antagônicos promovem uma visão antagônica. Como falávamos, este mandado de busca que foi emitido pelo TPI contra o presidente russo Vladimir Putin, como a despeito do que você colocou, da Rússia não ser signatária do acordo, também não os Estados Unidos e também não a Ucrânia, isso faz com que aquela nossa suspeita de que este mandado teria sido emitido apenas para servir de ferramenta de propaganda e demonização contra o líder russo está confirmado. Então, esta visita que o presidente chinês Xi Jinping faz à China, ela tem um significado muito grande para a China e para a Rússia, e também para outros países que passam a compor um diferente desenho geopolítico que está bem distante daquilo que era aspirado pelos países membros da NATO de uma só potência mundial, os Estados Unidos da América, determinando tudo que poderia ou não acontecer no planeta. Portanto, essa visita de Xi Jinping é um não à unipolaridade, é uma estreia de uma multipolaridade, mas, ao mesmo tempo, é uma estreia daquilo que já chamei aqui no comentário anterior sobre aquele tema da TPI, de uma nova Guerra Fria, David. Era justamente por aí que eu queria encaminhar a nossa conversa agora, Wellington. Diante deste cenário, essa aproximação entre Moscou e Pequim nos leva a refletir sobre um cenário de Guerra Fria novamente? Exatamente por isso que eu acabei de falar. Porque China e Rússia conseguem uma união que é muito fora da curva das pretensões, especialmente dos Estados Unidos e países europeus. Com isso, David, não há outro caminho para os países que são chamados de ocidentais que não seja esse caminho de tentar apresentar ao mundo a sua cultura e os seus modos e costumes como algo superior a esse bloco que é composto por chineses, russos e também que tem uma adesão hoje muito grande de países da Liga Árabe. Então, podemos sim dizer que estamos testemunhando o nascimento de uma nova Guerra Fria. As consequências podem ser diferentes daquela Guerra Fria que estudamos com a antiga União Soviética, né, já que éramos ainda jovens naquela oportunidade, mas que certamente essa nova situação geopolítica de um mundo dividido em blocos bem distintos, né, essa situação irá ser muito prejudicial aos países periféricos, aos países que não tenham nenhuma relação direta com este conflito e com essa disputa de grandes potências. E será preciso muita habilidade de todos esses países para que eles não sejam esmagados nesta luta aí, nessa briga do rochedo contra o mar. É um cenário que se apresenta e que não podemos mais negar que existe. Eles não darão o nome de guerra, mas é uma guerra fria, porque passa por questões muito delicadas, como a questão bélica, como a questão da capacidade de reação, que a resposta russa e a resposta china hoje são respostas que constituem uma ameaça também aos interesses do Ocidente, David. E não podemos negar que a questão econômica aqui é o grande alicerce de toda essa disputa. Temos bancos ameaçados, temos aí um socorro aos bancos como uma medida
de emergência que foi adotada pelos países ocidentais para evitar o colapso na economia. Temos uma China falando sobre uma multipolaridade e a globalização que se tornam uma tendência irreversível no mundo, em contraste com essa supremacia norte-americana que é defendida pelo bloco, especialmente da NATO. Então, David, estamos diante deste cenário, que é um cenário de Guerra Fria, e vamos torcer para que os modelos de paz já conhecidos ou que possam ser adaptados a este caso sejam aplicados imediatamente para que esta escalada, que já é um segundo degrau da operação militar russa na Ucrânia, não avance para uma guerra de proporção mundial. Wellington, fazendo uso das suas palavras, que caminhos devem ser seguidos agora para restaurar a paz mundial diante desse cenário de tensão já a nível global? Justamente porque estamos diante de uma situação que, com essa operação militar russa, essa operação especial militar russa na Ucrânia, trouxe-se para cima da mesa muitas questões. Portanto, se por um lado se conseguiu trazer de volta a união da NATO, que agora volta a atuar como um bloco sólido, por outro lado, também trouxe o descrédito total das próprias Nações Unidas e o seu Conselho de Segurança e, sobretudo, das organizações multilaterais que tratam da questão da estabilidade mundial. Que caminhos devem ser seguidos no sentido de restaurar a confiança e a paz mundial? Bem, primeiro, David, conhecemos muito bem a importância do diálogo. Sem o diálogo, e esse diálogo impõe a presença dos principais atores, e aí eu cito Rússia, China, Estados Unidos e a Alemanha, nesse caso específico, representando o que seria o bloco da União Europeia, para que pudéssemos encontrar um caminho de paz. Porque observe que os chineses estão chamando essa visita do presidente chinês Xi Jinping à Rússia de viagem pela paz. Inclusive, isso está escrito num artigo publicado pelo presidente chinês em inglês e que foi retribuído também com palavras semelhantes pelo presidente russo Vladimir Putin. Enquanto isso, a Casa Branca, através do seu porta-voz, defende o contrário. A Casa Branca não apoia pedidos de cessar-fogo agora. Segundo eles, esse pedido iria favorecer exclusivamente ao lado russo. Então, estamos aqui diante já de uma disputa onde, certamente, a proposta de paz apresentada pela China não foi considerada e alguns querem tirar vantagem sobre outros. A Ucrânia tenta um acordo em que todo o seu território volte para o domínio ucraniano, o que os russos não aceitam sob hipótese alguma e, sobretudo, porque há declarações de grandes autoridades europeias sobre o descumprimento dos acordos de Minsk como algo estratégico para ganhar tempo ao ponto de com aquela ação russa na Ucrânia no dia 24 de fevereiro do ano passado. Então, David, os caminhos são os caminhos do diálogo, mas se eles vão ser pavimentados por potências com visões tão antagônicas, aí é uma outra questão. Wellington, como é que se chega ao diálogo numa situação, por exemplo, em que Vladimir Putin está sob mandado de detenção do TPI? Portanto, uma das partes envolvidas, o Wellington falava destas 4 a 5 figuras ou nações que devem se sentar à mesma mesa para se encontrar um desfecho positivo, mas temos uma das partes que sempre foi posta de parte nas várias tentativas de diálogos a nível internacional e agora temos esse caso concreto de um mandado de captura contra uma parte que é das mais interessadas e importantes nesse caso. Eu acredito que esse mandado, para além de ser uma peça de propaganda, como eu falei no início da minha opinião aqui, neste espaço, é também uma barganha que foi criada
artificialmente para que seja colocada como um dos elementos que poderá ser ou não atendido dentro de uma mesa de negociações. Então, o desprezo que foi dado pelos russos e chineses a esse mandado tem como consequência excluí-lo de qualquer possibilidade de que os Estados Unidos e os países membros da NATO apresentem numa eventual discussão sobre paz ou sobre um acordo de paz este mandado como algo importante e que seja vamos chamar assim, carta na manga em favor dos interesses numa negociação para a parte ocidental. Então, David, não vejo que esta ferramenta tenha ganhado alguma importância diante do desprezo que foi dado até mesmo por países periféricos, não é? Você acompanha muito as redes sociais e tem visto as reações que beiram a ridicularização deste mandado que foi apresentado. Inclusive, eu contribuí aqui no canal sugerindo que eu poderia enviar a localização do Kremlin para a TPI, porque todos sabem que ninguém terá coragem de prender Vladimir Putin. Emitir o mandado foi fácil, né? Agora executar essa prisão aí é outra história. Então, não creio que esse mandado deveria existir, deveria ser extinto até para a preservação dos organismos internacionais que estão completamente fora de qualquer possibilidade de credibilidade, porque estão sendo ferramentas de chantagem contra os russos, nesse caso específico que estamos vivendo há mais de um ano. Obrigado, Wellington, pela contribuição e comentário aqui no Tempo Certo. Certamente, depois, em função também da diferença horária, nas próximas horas teremos já reações algumas destas conversações entre Xi Jinping e Vladimir Putin e certamente vamos querer voltar a contar com sua contribuição para a análise das conversas mantidas entre estes dois estadistas que tentam impor uma nova ordem mundial em oposição ao Ocidente. Boa tarde, Wellington. Obrigado. Boa tarde, é sempre um prazer. Um grande abraço.